Boa noite, todo mundo. Todo mundo vivo aí, tudo certo? Glória a Deus. Irmãos, ao longo das nossas semanas anteriores aí, a gente tem meditado, a respeito de alguns assuntos, muito atuais e um pouco até polêmicos, E antes de a gente entrar, literalmente, aquilo que eu gostaria de expor aqui um pouco, é necessário que a gente faça uma revisão aí. Uns 2, 3 domingos atrás, eu compartilhei, falei um pouco a respeito da importância, das nossas reuniões, de resgatar, a importância dos nossos encontros, seja aqui no culto, seja nos pequenos grupos, seja no encontro de mulheres, seja lá no futebol na segunda com os homens, a importância da gente resgatar e da gente priorizar isso na nossa vida. Por quê? Eu falei a respeito do exemplo que eu usei, a respeito de como que nós investimos tempo e dinheiro em faculdade, em escola, em curso. Por quê? Porque a gente quer se capacitar para poder ter um diploma, ter um curso de especialização, que a gente quer um emprego melhor, a gente quer melhorar a vida. E nisso a gente não mede esforço nenhum. A gente vai para a aula todo dia à noite, quem faz faculdade aí, a gente trabalha o dia todo, vai para a aula à noite, ou vai de manhã, ou fica o dia inteiro na faculdade, chega em casa tarde, fica até de madrugada fazendo trabalho de TCC, tudo isso, Muitos aqui já passaram ou estão passando por isso. Para quê? Para no final a gente ganhar um diploma, um reconhecimento que esse mundo às vezes exige e que vai passar e que depois você vai guardar lá no guarda-roupa ou você vai deixar pendurado na parede, que alguma hora aquilo lá vai se perder com o tempo. Ou você vai mostrar para os seus filhos, para os seus netos, e aquilo ali vai passar. Então, por que a gente não gasta tanto esforço quando a gente fala da reunião e da comunhão dos santos? Por que a gente gasta tanto esforço para ter uma medalha, um diploma, algo que é corruptível, que vai passar, que a traça, a ferrugem vai corroer, e a gente não gasta, e a gente não tem essa mesma disposição, a gente gastar tempo e investir dinheiro naquilo que vai trazer realmente vida, naquilo que realmente vai trazer satisfação para a nossa fome e para a nossa sede. Porque muitas vezes a gente está buscando tanta coisa, a gente está buscando preencher a nossa vida, o nosso currículo, com muitas coisas aí que o mundo tanto cobra, e a gente se esquece daquilo que é essencial, daquilo que é importante, que é da gente se reunir. E tudo aquilo que a gente aprende na vida da igreja, não vem por osmose, não vem por telepatia, mas ela vem da gente ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, é isso que fala lá. E o ouvir da palavra de Deus, se não houver um esforço da nossa parte em direção a esse conhecimento de Deus, a gente nunca vai fazer. O nosso esforço sempre vai ser para aquilo que nos é mais cômodo. É a gente ficar em casa, a gente ficar de boa, a gente ver um filme, e aí as coisas que realmente importam a gente vai deixando de lado. Então é por isso que muitas vezes a gente está doente, a gente está morrendo aí no meio desse processo, no meio da vida, porque a gente não está priorizando as nossas reuniões e os nossos encontros. Se você ficar uma semana sem ir na aula lá, o que vai acontecer? Você vai tomar pau, não vai? Você vai perder toda a matéria, você vai ter que ligar para os seus colegas, mandar tudo que foi dado. E aí você vai ter uma extrema dificuldade de assimilar todo o conteúdo que foi ministrado. E aí quando vier a prova, se você não apertar os cercos, se você não correr, você vai tirar uma nota ruim. E na vida com Deus é a mesma coisa. Na nossa vida, a gente precisa ser ministrado na palavra de Deus para que a gente possa o quê? Passar no vestibular da vida. Então é esse ambiente aqui, não apenas esse ambiente físico, mas é nesse ambiente onde nós nos encontramos. E vale lembrar, os nossos encontros não são apenas os encontros onde a gente brinca, onde a gente tem um lazer, onde a gente vai ver filme, e tudo isso é massa. Mas a comunhão, de fato, que está lá escrito em Atos 2, fala a respeito de quando Cristo é trazido para o centro. Não é apenas quando a gente se reúne para falar mal uns dos outros, não é quando a gente se reúne apenas para brincar, para jogar. Isso é encontro de lazer, mas não é a verdadeira comunhão que a palavra de Deus fala.
Porque a verdadeira comunhão, sabe o que ela produz em nós? Arrependimento. Eu posso até começar a reclamar de algo que aconteceu durante a minha semana, mas como eu vou estar cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou direcionar esse seu problema para a cruz, para Cristo. Então aquele ambiente vai ser transformado e Jesus Cristo vai ser colocado no centro. E é isso que nós precisamos entender. É nesse aspecto que nós precisamos voltar a entender a importância da comunhão e a importância da gente se encontrar com esse objetivo, com esse propósito de trazer tudo para a centralidade de Cristo. E o segundo ponto que eu falei também foi a respeito dos nossos cultos, dos nossos encontros públicos. E eu dei o exemplo de Efésios. A gente está estudando Efésios aí, né, na quarta-feira. E eu falei a respeito da cidade de Efésios. Falei como que aquela cidade ela era importante ali na época que Paulo plantou essa igreja. Falei como que era uma cidade que tinha várias opções religiosas, culturais, intelectuais e filosóficas. Era um centro ali do antigo mundo, onde o evangelho chegou com poder. Onde Paulo fala que quando as pessoas encostavam no seu manto, elas eram curadas. Fala que Paulo expulsou o demônio de uma mulher lá que fazia adivinhações, e os caras que ganhavam dinheiro com aquela mulher ficaram revoltados e provocaram um grande tumulto naquela cidade. Fala a respeito de pessoas que praticavam a magia negra, a adivinhação, que quando elas se convertiam ao evangelho, quando elas se converteram, aliás, houve um evento lá em que eles pegavam todos os livros de bruxaria, de adivinhação e colocaram na fogueira para queimar. E fala que o valor desses livros era inestimável. Era um valor muito grande, era na casa de milhões. Então, o evangelho chegou na cidade de Efésios e causou um rebuliço danado. E Paulo foi usado por Deus para levar e pregar o evangelho naquela região, naquela cidade. E aí, a gente vive hoje também na mesma situação, onde a gente tem muitas opções, né, de entretenimento, de coisas para fazer, que às vezes é muito mais legal, muito mais interessante do que você vir no culto ou participar de alguma reunião. Mas, se a gente está procurando entretenimento, a gente está no lugar errado. Porque se você quer entretenimento, meu irmão, eu vou te dar um endereço lá do Teatro Municipal de Berlândia, lá da trupe onde a Laís trabalha, do Ponto de Cultura. Tem um monte de lugar aí que você vai encontrar entretenimento assim, ó, de primeira, de gente profissional que está ali para fazer aquilo. E muitas vezes a gente vai, né, a gente vem com a expectativa de encontrar algo que vai nos agradar, de algo que vai satisfazer uma carência nossa. Mas é importante a gente se lembrar que a igreja é o ambiente onde é gerado o arrependimento. E tudo aquilo que a gente faz tem o propósito de ensinar que Cristo é o caminho, Ele é a salvação. E isso é muito louco a gente ver. E Paulo, ele vai falar a respeito lá com os caras de Efésios, e quando a gente vai ver o livro de Efésios, a gente vê que é uma carta direcionada à igreja. A gente vê que é uma carta especialmente direcional, onde ela aponta princípios, valores, para que a igreja de Cristo possa seguir. Tanto é que a carta de princípios e valores do Ministério Sal da Terra é pautada no livro de Efésios. Dali a gente tira grandes coisas, riquezas preciosas, para que a gente possa viver igreja. E aí a gente precisa trazer o evangelho para o centro. Porque muitas vezes a gente está querendo trazer outras coisas para o centro. Muitas vezes a igreja está tentando atrair as pessoas pelo entretenimento, por aquilo que ela pode fazer de diferente, e às vezes tentando fazer uma competição com o mundo. Né? Não, vem para o culto porque o culto é mais legal que a balada. Véi, eu já ouvi isso, já vi isso. Não, porque aqui o objetivo é a gente criar um ambiente onde você vai ter uma experiência com Deus melhor que você tivesse numa balada ou em outro lugar, né? E eu fico vendo isso, eu falei, gente do céu, está tudo errado. E aí a gente vai perdendo a essência do evangelho. A gente vai perdendo a essência daquilo que realmente a igreja foi chamada para fazer e para ser.
E hoje a gente vive num contexto muito humanista. A gente vive num tempo onde o homem, ele é o centro de todas as coisas. Tudo que eu faço é para satisfazer os meus desejos. E a gente pode olhar aí fora, a gente pode olhar no mundo, a gente pode olhar na sociedade, o quanto o homem, ele tem sido o centro de todas as coisas. O quanto que nós estamos querendo apenas satisfazer o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, tudo aquilo que nos satisfaz e que se dane o resto. Não importa os meios, o que importa é ser feliz. Não importa a forma, não importa o que eu vou fazer, o que importa é a minha felicidade. E isso vai trazendo para dentro de nós coisas que nós precisamos se atentar para que a gente não entre nessa bolha. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai vir na igreja só para buscar aquilo que te interessa. Você vai se reunir com seus irmãos ou você vai estabelecer vínculos de amizade apenas com pessoas que possam te oferecer alguma coisa. E aí, sem você ver, isso é sutil, você vai entrar nessa bolha do humanismo, onde você não está procurando Cristo, onde você não está buscando o evangelho genuíno de Deus, mas você está buscando apenas satisfazer o seu próprio interesse. E aí é necessário que a gente traga Cristo para o centro. É necessário que nós, como igreja e como indivíduos, a gente aponte o caminho que Cristo nos apontou para andar. E o que acontece, quando a gente traz Cristo para o centro? Qual é a marca de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Sabe qual que é? É a morte do ego. É a morte do nosso ego. Essa é a marca de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. Porque enquanto o humanismo prega que você é o centro do universo e que tudo tem que orbitar em volta de você, o Evangelho de Cristo fala o contrário. Que o centro é Cristo. Que o centro da sua vida deve ser Cristo. E aí eu queria te convidar para que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Cidade de Filipos também foi uma cidade estratégica onde Paulo pregou o evangelho. Foi uma cidade muito importante lá também no Império Romano. E eu vejo que a carta de Filipenses é uma das cartas mais cristocêntricas que Paulo já escreveu. Se você vê aí nesses títulos que está aí em cada versículo na sua Bíblia, esses títulos eles não estavam no original, mas foram colocados para que a gente pudesse ter uma facilidade de entendimento daquilo que estava sendo dito. Mas você vai ver que tudo está relacionado a Cristo. A alegria de Paulo por Cristo, tem uma atitude de Cristo, a vida dedicada de Cristo, o valor inestimado de conhecer a Cristo, brilha intensamente como Cristo, ou seja, Cristo aqui está sendo muito enfatizado. Eu creio que mais do que nas outras cartas de Paulo. E aí lá em Filipenses capítulo 2, vamos ler lá no versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Até aqui. Irmãos, aqui está a chave da gente entender algumas coisas. A gente está falando aí o ano inteiro a respeito de transmissão, a respeito de compartilhar tudo aquilo que nós temos aprendido e recebido de Deus. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender primeiro que tem um conteúdo a ser compartilhado, que existe uma forma a ser compartilhada, e que isso vai demandar um esforço para que a gente compartilhe.
para que a gente gaste a vida para o outro, para que a gente ensine outra pessoa os caminhos de Deus e aquilo que nós estamos recebendo em Deus. Mas a gente não vai conseguir entender isso, e olha que a gente está falando isso o ano inteiro, e a gente ainda, de fato, não entendeu, por conta do nosso egoísmo. E essa noite eu queria enfatizar que é uma noite que a gente vai matar o nosso ego. Essa noite é a morte do ego, para que a gente possa entender que agora nós temos uma missão que Deus nos deu de compartilhar a sua palavra. Mas nós só iremos conseguir fazer isso, primeiro, se a gente renunciar o controle da nossa vida a Cristo. Quando a gente fala de fazer morrer o nosso ego, o nosso eu, a gente está falando de deixar o governo da nossa vida. Nós estamos falando em deixar o guidão, ou o controle, ou o volante da nossa vida nas mãos de Deus. Cristo, Ele nos convida a renunciar ao controle da nossa vida, para que a vida de Cristo seja vista em nós. É necessário que a gente morra, que a gente diminua, que Ele cresça. Será que você entendeu isso? Será que você tem vivido a sua vida como Cristo tivesse no controle? Ou você ainda está segurando o volante? Ou você ainda está tentando controlar algumas áreas, enganando apenas a você mesmo? Porque se você não entregar, não renunciar o controle da sua vida para Cristo, meu irmão, a última coisa que você vai querer é gastar tempo com gente. Porque Cristo gastou tempo com gente. Jesus, quando Ele andou aqui na terra, o que Ele mais fez foi gastar tempo com seus discípulos e com as pessoas que andavam com Ele. Porque Ele renunciou, Ele abriu mão do poder que Ele tinha. Ele podia fazer tudo num passe de mágicas. Ele podia virar para as pessoas que se chegavam até Ele, feche seus olhos, pum, e formatava. Mas Ele não fez isso. Ele andou com homens, Ele mostrou o caminho de uma maneira bem didática, porque Ele renunciou todo o poder dEle, tudo aquilo que Ele era capaz de fazer para resolver o problema de uma vez só. E quantas vezes a gente quer resolver as coisas rápido? Quantas vezes a gente fala, a gente explica, e muita gente não entende. E a nossa vontade às vezes é de abrir a cabeça e enfiar, né? Mas essa não é a forma que Deus age e que Deus fez. Cristo renunciou o poder que Ele tinha para poder se submeter a uma vontade maior. Então, meu irmão, primeira coisa, se você quer fazer o seu ego morrer, se você quer sair da bolha do humanismo, meu irmão, a primeira coisa é renunciar ao controle da sua vida. Renuncia. Para de achar que você está no controle. E o segundo ponto é a respeito da nossa humildade. E o Tim Keller, um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, num livro que chama O Ego Transformado, ele fala algo muito interessante. Eu vou ler aqui, abre aspas. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim, menos de quem eu sou, entre parênteses, complexo de inferioridade ou de autodepreciação, ou além de quem eu sou. Ambos falam de um coração orgulhoso. Falei, vixe. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele se diz respeito apenas de como eu quero controlar a minha vida. De como às vezes eu quero ser orgulhoso, de às vezes me achar além do que eu realmente sou. Mas a humildade que o Evangelho nos traz, ela revela o orgulho do nosso coração nas duas moedas. Tanto naquele que se autodeprecia demais, naquele que tem um complexo de inferioridade muito além daquilo que ele realmente é, e aí ele confunde humildade com autocomiseração, que é a pessoa achar que, não, minha vida é uma vidinha, é um empreguinho, é uma famíliazinha meia boca, é isso, e aí ela reduz tudo no inho.
E aí ela pensa que isso é humildade. Ela acha que isso é ser humilde, mas isso não é ser humilde. Ou às vezes o contrário. A gente se acha além de quem nós realmente somos. E aí a gente se faz um coração orgulhoso. Nós pisamos nas pessoas, nós entramos no ambiente e a gente olha assim, o que é esse povo aí? Quem que é essa cambada aí? E aí a gente começa a se achar mais do que a gente realmente é. E isso tudo revela o nosso coração, o orgulho do nosso coração. E aí ele continua falando, é dele, do Evangelho, que brota a liberdade do autoesquecimento. É onde eu não preciso ligar tudo à minha pessoa. Então, meu irmão, o Evangelho ele vem para tirar o seu umbigo do centro e colocar Cristo. Ele vem para te libertar de você mesmo. Ele vem para te lembrar que você não é a última bolacha do pacote e que você também não é um zero à esquerda do tanto que você pensa. Mas é necessário que você olhe para o Evangelho e veja a sua identidade em Cristo Jesus. O preço que Ele pagou por você foi alto. Você é amado de Deus. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro para que você tenha uma nova vida. Então é necessário que a gente tire o nosso umbigo do centro e coloque Cristo. Muitas vezes a gente pergunta, estar aqui com essas pessoas me faz bem? Essa reunião que eu vou hoje, ela vai me fazer bem? Ela vai me satisfazer? Quantas vezes a gente já se fez essa pergunta? Nossa, será que hoje vai ser bom? E isso só revela o nosso coração orgulhoso. Porque nós estamos pensando apenas na nossa própria satisfação. E quando a gente pensa dessa forma, nós não temos condições de compartilhar tudo aquilo que nós recebemos de Deus. E aí é onde Paulo ele fala aqui, não sejam egoístas, nem tentem impressionar os outros, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então, o conceito de humildade, como Paulo Júnior diz, é aquele que consegue sofrer a humilhação e permanece o mesmo. Não tem como você falar que é humilde se na primeira pisada no seu calo você arrepia. Você fala, não quero brincar mais. Me dá minha bola, eu vou embora. Você não é humilde. Nós não somos humildes. Porque no primeiro afrontamento a gente já quer pegar as nossas coisas e ir embora. Então, meu irmão, o princípio da humildade é o mesmo aplicado com Cristo Jesus. Que Ele sofreu, Ele morreu, foi humilhado, foi xingado, foi maltratado, mas Ele continuou o propósito que Deus tinha para Ele. Ele continuou a missão que Deus tinha para Ele. Será que você tem pensado em desistir na primeira humilhação? No primeiro confrontamento? Se sim, esse revela um coração orgulhoso. Um coração humilde, ele se submete à humilhação. E ele permanece o mesmo. As suas relações não mudam. Assim como Cristo não mudou a sua relação com a gente. E o segundo ponto a respeito da humildade é aquele que depende totalmente de Deus. O seu mundo não é você mesmo. Mas o centro do seu mundo é Cristo. Então a humildade que vai fazer com que a gente faça morrer o nosso ego, ela revela a nossa dependência em Deus. Será que você realmente é dependente de Deus? Será que você entrega a sua vida totalmente às mãos de Deus? Ou você está dentro da bolha? Porque isso transforma os nossos interesses. Lá no versículo 5 ele continua: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Qual que era o interesse de Cristo? Qual que era a missão de Cristo aqui na terra?
era compartilhar, era ensinar, era revelar o caminho de Deus, era mostrar e apontar o caminho do arrependimento. E o que a gente tem que fazer? A mesma coisa. Qual que é a nossa missão? Ir por esse mundo e proclamar as boas novas do Evangelho. Não existe outra missão para a qual nós fomos chamados. Não existe. Ele se entregou por nós. Ele gastou tempo em ensinar a respeito do reino, para que a gente pudesse ter vida. E não adianta nada eu falar que você tem que ofertar sua vida por irmão. Não adianta o Fernando falar aqui, para olhar para o irmão e falar que ele é importante, que ele é precioso, que nós somos famílias, se nós não estamos seguindo o mesmo exemplo de Jesus, de gastar a nossa vida em favor do outro. Quais são as pessoas que você tem gasto sua vida? E aí eu não estou falando de sala de aula, eu não estou falando de uma didática igual nós estamos aqui, de professor, de aluno, mas eu estou falando de vida. Como Cristo, Ele ensinou os seus discípulos através da sua vida. Com quantas pessoas você tem gasto a sua vida? Quais são aqueles que você está ensinando tudo aquilo que você tem aprendido com Deus? Quais são os homens e mulheres que Deus tem confiado a você, que você tem gasto a sua vida? Se você não renunciar à sua vida, se você não entender esse conceito de humildade, nós não iremos compartilhar coisa alguma. Porque a gente sempre vai estar buscando o nosso próprio interesse. A gente pode ver isso na nossa sociedade. Hoje, a galera não quer namorar mais, só quer ficar, né? Só quer um relacionamento, pá, tchau, benção, passa. E aí vai, pega outra. E aí, é como uma escada. Elas não querem namorar, por consequência não querem ter um relacionamento sério, por consequência não querem se casar, e às vezes quando chegam a se casar, não querem mais ter filhos. Por quê? Porque pensam apenas em si mesmos. Pensam apenas em satisfazer o seu próprio interesse, as suas próprias vontades. E tudo isso demanda esforço, demanda trabalho, demanda investimento. Quando você começa a namorar, você vai conquistar a família da sua namorada ou do seu namorado, não é? Você tem que ir lá, você tem que conversar, você tem que se apresentar. Quando você casa, você tem que trabalhar em favor do casamento a todo tempo. Quando você tem filho, você tem que educá-lo no caminho que o Senhor nos ensinou. Isso tudo demanda trabalho, demanda esforço. Isso tudo é transmissão daquilo que nós recebemos e estamos aprendendo em Deus. Mas, quando nós estamos sendo influenciados pela bolha do humanismo, nós não queremos saber de nada disso. O que a gente quer saber é sair, bater o ponto 6 horas lá do trampo e ir para casa. É ficar assistindo Netflix e ficar de boa. O que é que eu vou fazer com fulano ou com fulana que só dá trabalho? O que é que eu vou fazer com organizar acampamento? Você é louco, né, Cristina? Mas isso só é gerado num coração aonde Cristo operou a morte do nosso egoísmo. E nós devemos fazer o mesmo, entregar o nosso coração, pegar esse egoísmo que está encravado em nós, às vezes sutilmente, e entregar ele, e deixar que Cristo mate, enfie uma faca e destrua esse coração nosso, e nos dê um novo coração. E aí lá em Filipenses, no capítulo 3, passa uma página aí, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Até o 17, a partir do 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo.
Pois como lhes disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo, estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele finaliza falando a respeito do que tem reinado no coração. Parece que ele escreveu aqui isso daqui hoje, né? Ontem, no nosso contexto. Mas não, isso foi escrito há muito tempo. E só mostra que o problema, ele é o mesmo. O nosso egoísmo. Então, meu irmão, essa noite, a gente queria orar para que, de fato, a gente faça morrer mesmo o nosso ego. Porque sem a morte do nosso ego, não tem como eu gastar a minha vida em favor do meu irmão. Sem eu renunciar ao controle da minha vida e deixar que Cristo assuma o controle de todas as coisas, eu não vou querer gastar tempo com ninguém. Apenas comigo mesmo. E sem eu entender que o Evangelho, a humildade que o Evangelho traz, ela mata a necessidade que eu tenho de pensar apenas em mim, meu irmão, a gente vai estar vivendo apenas uma religião. E que você não demore a entender isso. Que você não perca tempo vivendo uma vida religiosa. Que o Evangelho de Cristo realmente mude a chave do seu coração. E eu queria chamar os meninos de louvor para a gente poder encerrar. E te perguntar: Cristo é o centro da sua vida? Será que você já matou o desejo do seu próprio apetite de satisfazer apenas as suas vontades? Porque o Evangelho não diz respeito a mim, mas diz respeito a nós em Cristo. Então, todas as vezes que eu abro mão da comunhão, eu estou privando o meu irmão de receber aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Você não vem aqui no culto só para receber, apesar de que isso também faz parte, nós recebemos a parte de Deus, mas o que você tem feito com tudo aquilo que você tem recebido? Se você tem guardado, se você tem retido, meu irmão, você precisa se arrepender, porque existem pessoas que necessitam ouvir tudo aquilo que você tem aprendido. Às vezes você acha que você não sabe nada, mas o pouco que você sabe já é o suficiente para que uma outra pessoa olhe de uma maneira diferente para o Evangelho. Então, no nome de Jesus, feche seus olhos aí e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, para que você não venha viver a sua vida conforme aquilo apenas que você acha que deve fazer, mas aquilo que Cristo faria. Ele entregou a sua própria vida em favor de nós. E agora nós precisamos fazer a mesma coisa em favor dos nossos irmãos. Em nome de Jesus.